Vamos lá, última parte do nosso Sem Tabus, uma excelente noite para você que está com a gente até agora. Vai ficar ainda melhor porque você vai dormir com excelentes recomendações, instruções ou ideias, ou só possibilidade de você refletir, escolher fazer assim ou de outro jeito. Afinal de contas, cada um de nós tem a sua realidade. Mas é bom saber da realidade do outro também, não para compararmos, mas para fazermos uma avaliação daquilo que a gente pode, daquilo que a gente não pode, do que é possível mudar, o que você pode fazer diferente para que neste momento a sua vida sexual, a sua atividade sexual tenha lugar especial. Como você tem dado lugar especial, por exemplo, a você que está voltando à sua rotina sexual pós-maternidade? Para vocês que estão passando por crises, dificuldades, falta de diálogo, falta de conexão entre homem e mulher, como é que vocês lidam com as crises? Às vezes nós somos muito iludidos e ficamos correndo atrás do vento, como quem diz, parece que ali no fim da estrada existe um casamento perfeito. Olha, eu acho que se tem casamento perfeito lá no final das contas é porque alguém trabalhou muito, ralou muito, passou por experiências difíceis, inclusive crises. Eu acho que como casal, às vezes a gente tem muito medo da tal crise, mas crise faz parte, não é, Fabiana? Mas a crise também, sem a crise não tem um levante. Como é que a gente reage? É que nem, sei lá, uma planta, para ela brotar de novo, você precisa podar, e podar é cortar ela, é um período de quase morte. Uma semente, para ela germinar, ela precisa morrer na terra. E o casamento, para ele se renascer constantemente, ele precisa das crises. São crises de acerto, são crises de conversar sobre aquilo que está incomodando. Por que chegou nesse ponto? O que a gente fez para chegar até aqui? Como é que a gente pode mudar isso que aconteceu? Eu acho que a conversa é fundamental. Até para que a gente não viva mundos paralelos. E a internet está aí para ajudar a gente a viver mundos paralelos para fugir de uma realidade que a gente não consegue consertar, porque dá muito trabalho. Então é mais fácil eu viver um caso virtual do que eu tentar dialogar com a minha esposa para entender por que ela não quer mais fazer sexo comigo ou com meu marido, ou eu buscar em relacionamentos virtuais aquilo que está dando muito trabalho de consertar no mundo real. Então, essas crises, elas são oportunidades de você recomeçar, de você reajustar, porque eu não sou mais a menina de 18 anos, 19 anos que começou a namorar com o menino lá na faculdade, entendeu? Eu sou uma mulher, vou fazer 36 anos, tenho um filho, tenho um relacionamento longo, que passou por várias fases, por vários países, por vários ajustes culturais, e a gente precisa cada vez mais se ajustar para a gente não morrer sufocado nesse monte de espinho que é a sociedade. Então, não adianta eu ficar com essa coisa do lamentar, mas ele era assim, hoje não é mais. Nem você não é mais aquilo que você foi. Você mudou. E essa mudança requer ajuste. É por isso que essas crises vêm. A crise vem porque nós mudamos como indivíduos ou porque o ambiente que nos cerca está sufocando a gente a ponto de a gente não conseguir exercer a nossa individualidade. Eu não acho a crise ruim. Ela não tem como evitar. Ela existe. Então, o que eu vou fazer com a crise? Eu posso aprender com ela ou eu posso sucumbir a ela. Vai de mim. E esse aspecto crise vem à tona nesse momento porque eu estou novamente dizendo agora o que é fato, que o nascimento de um filho é um período de crise. É um período em que o casal vai precisar se ajustar e de tudo isso, ou bastante disso, nós falamos nas duas primeiras partes do programa, porque eu sei que isso vai cair como luva na experiência de muita gente que está nos ouvindo agora, de entender que não é o fim do seu casamento, pode ser uma crise, é um momento de agora que vocês vão precisar ter sabedoria para se ajustar. Volto a dizer do meu lamento, ou dos lamentos que eu citei anteriormente, porque às vezes não há essa conexão, não há o tempo, não há a paciência. Não... Quantas mulheres relatam de que o casamento está numa crise e que inclusive está com medo de que o marido tenha uma outra pessoa, uma outra mulher, ou essa mulher não está se dando conta de que, de fato, o seu casamento está indo por água abaixo porque não se deu conta de que havia uma crise, porque também é importante reconhecer quando há crise. Porque quando nasce a criança, você está ali banhada de ocitocina, aquela alegria, o cheiro. Hoje existem estudos que mostram que o cheiro do bebê para a mãe, ele tem é viciante, ele dá tanto prazer quanto o uso de substâncias tóxicas. E é muito gostoso demais. Aquele cheiro azedo de leite, de biscoito. É muito gostoso. E a gente não esquece nunca disso, viu? Não. Só o fato de você falar, eu sinto. Jura? O mesmo sentimento. Daqui a pouco você vai ser vó, você tá lembrando disso ainda? Lembro sempre. É muito bom. Eu fui daquelas mulheres que quando via outras, minha filha já grande, quando eu via outras mulheres amamentando, eu sonhava. Mas você sabe que o grande desejo de engravidar de novo é amamentar. E olha que a minha amamentação foi perrengue. Mesmo assim, eu morro de vontade de amamentar de novo. Porque incrível. É uma conexão muito grande. Eu acho que é aquele momento que você entende que você é tudo
Se você é o mundo do seu filho. Se alimenta. E cada vez que vai passando, você vai deixando de ser o mundo dele, porque o mundo dele se amplia. Eu estava conversando ontem com uns amigos, eles falando do primeiro namorado. Eu falei, eu não tenho maturidade ainda, não fala. Eu adoro essa fase. Teodoro acha que eu sou maravilhosa, que eu sei tudo, que eu posso tudo. E eu tô amando, não quero nem saber como é que vai ser pra frente. É fantástico. Porque é isso, E ver a nossa reação agora, ao falar de amamentar, a gente já a gente já esqueceu do assunto sexo, mas vamos voltar. Tá vendo? E é justamente isso que acontece. Vem um filho, você esquece que tem todo o resto. E esse é um exercício também de controle. Eu não gosto da ideia de que, você mulher, você precisa fazer uma força para isso, porque senão seu marido vai fazer isso. Não, seu marido vai te trair porque ele é sem vergonha, porque ele não resistiu aos impulsos dele, porque ele é cachorro, você pode perdoar, ele pode ter, porque todo cachorro também pode voltar a ser gente boa, não tem problema não. Mas a culpar a mulher, principalmente nessa fase delicada do pós-parto. Apressar, pressionar. Exatamente, como a culpada pela traição, isso é uma crueldade machista que muitas igrejas, inclusive, perpetuam, reforçam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, que você precisa, sim, explicar para ele o que você sente e se fazer valer. É porque chega uma hora que você está tão exausta, você não dorme, você não come direito, você não tem tempo para escovar os dentes, para trocar de roupa, que tudo tá, mas não pode tá. Pela sua sanidade não pode estar. Eu lembro que a consultora do sono do Teodoro, ela dizia assim para mim, se você não está bem, ou se você não estiver, se você não fizer questão de dormir, assim, você sempre vai aguentar mais por ele. Se ele tá bom assim, acordando de 2 em 2 horas, eu aguento mais um pouco. Ela falou, mas você não aguenta. Então, você precisa estar bem, e isso não é egoísmo, isso, na verdade, é mais altruísmo do que você pensa, porque estar bem é ter um ser íntegro do qual seu filho depende para poder nutri-lo. Então, cuidar da minha emoção, da minha sexualidade, do diálogo com meu marido, antes de ser egoísmo, é, antes de tudo, uma salvação da lavoura. Eu estou fazendo isso não porque, eu sou egoísta, eu preciso estar bem. Não, é porque se eu não estiver bem, meu filho não vai estar bem, meu marido não vai estar bem, meu lar não vai estar bem. E se nada disso estiver bem, eu não vou estar bem. Exatamente. Se nada disso estiver composto, eu também não vou estar. Então, eu faço esse esforço naquele equilíbrio de egoísmo e altruísmo. Tudo isso estando bem, me deixa bem. E eu vou ficar bem porque comigo bem, tudo isso vai ficar no seu devido lugar. Então, é importante, eu sempre bato na tecla do diálogo, da Leide. Tem mulheres que falam assim, eu não consigo nem olhar para a cara dele. Então, manda uma mensagem, manda um áudio, manda um e-mail, grava um vídeo, faz um canal no YouTube, se você quiser. Mas fala, porque o outro não tem condições de saber o que você passa, o que você sente, se você não contar. Ele não vai saber que tem muita essa coisa de... eu tenho medo, por exemplo, de começar a relação sexual, porque enquanto está se amamentando, a lubrificação não voltou ao normal, na maioria das mulheres. Existem creminhos, conta para ele, olha, a lubrificação não está boa, talvez não seja confortável, vamos comprar um gelzinho, vamos melhorar isso aqui. É contar da parte prática de tudo. Eu acho que a gente fica muito escondendo o jogo de algumas coisas que nos afetam, que poderiam ser facilitadas se eu simplesmente contasse. Marido, é o seguinte, produção de ocitocina tá 1000, estrogênio, progesterona. Então, eu vou precisar de ajuda em algumas áreas. Mas para isso ela precisa saber. Ela precisa se conhecer. Ela precisa conhecer esse universo. É isso que eu bato de se conhecer. A gente se conhece pouco. A Bíblia diz assim que aquilo que eu creio no meu coração, aquilo eu sou. Provérbios 23. E se eu ficar dizendo para mim, eu sou uma fracassada, meu casamento acabou, é isso mesmo, mulher é tudo sofredor. Eu ouvi muita mulher tem mesmo que se lascar. Tem não. Mulher não tem que se lascar coisa nenhuma, não. Se eu acredito que eu posso ter um casamento bom, eu vou fazer por onde ter um casamento bom. Se eu acredito que mãe é tudo lascada mesmo, não vai ter mais vida sexual e o marido vai sair por aí, porque aí eu vou agir... Aí vai ser. Aí vai ser. A Bíblia diz que aquilo que eu acredito no meu coração, aquilo eu faço. Então, se conhecer, você precisa se conhecer, precisa saber os hormônios que te regem, qual o período do mês que você tá. Tem marido que escreve no canal, nesse quadro de sexualidade, fica, nossa, tem um mês que ela é uma ursinha carinhosa, tem mês que ela é um urso devorador que vai me matar. Eu falei, mas você já percebeu se não é TPM? Eu não sabia o que é uma TPM. Sabe, contar pro seu marido, mas você não pode contar se você não souber. Se conhecer intimamente falando... Sim. E na época do parto eu ficava muito abismada com as conversas, assim, porque existe
um medo de parto normal no Brasil, né? Criou-se muito uma cultura de cesariana. E as mulheres têm medo, porque elas diziam, mas e depois? Dá para fazer sexo de novo? Como é que a vagina vai ficar normal? Meu filho, claro, então seu corpo foi feito para parir uma criança e voltar tudo normal para fazer outras crianças. Então vai Não era só um descartável. não é descartável. Então, assim, dúvidas básicas do funcionamento do seu organismo a gente não sabe. E como é que eu vou me tratar bem se eu não sei do que eu preciso, se eu não sei o que está acontecendo comigo? Eu delego para outros, né? mas O médico sabe tudo, minha ginecologista sabe tudo, mas assim, o corpo é seu e você não dá conta dele. Claro que eu não vou ter o conhecimento de um médico, de um especialista tal, mas eu preciso me especializar um pouco mais no meu próprio corpo. Eu moro nele, eu sou ele, né? Mas é que tem muito essa cultura do feio, né? As mulheres falam, principalmente em palestra, é coisa feia, a vagina é fedida, é feia, eu não olho. Mas quem te contou isso? A indústria que quer te vender sabonete íntimo, Então. que falou pra você isso? Os filmes pornôs que disseram que uma vagina sadia. Eu recebo muita dúvida sobre cirurgias íntimas. Eu comecei a conversar com essas mulheres em privado. Gente, para tirar os grandes lábios, para diminuir, para deixar mais rosada. Por quê? Mas por quê? Eu vou fazer ainda um vídeo que eu tirei esses dias uma foto de 1000 vaginas. É um quadro que tem numa sociedade de ginecologia, uma diferente da outra, porque todas precisam ser depiladas, branquinhas, rosadas, como as das atrizes pornôs. Porque te venderam isso como uma cultura, uma necessidade. Exato. Então, assim, você negligenciar o seu corpo, você achar que tá feio, agora que eu pari não vai ter mais gosto. E isso venderam para você ficar constantemente insatisfeita. Quanto mais insatisfeita você tiver, mais você vai consumir, mais você vai gastar. Quanto mais gastar você for, mais dívida você vai ter, mais você precisa trabalhar, menos tempo você tem, mais destruição emocional, espiritual e familiar. Fique atenta àquilo que te incomoda. Incomoda por quê? Quem disse que é feio, que é sujo, que é fedido? Quem que falou? Quem que falou que alarga, que não pode, que mulher é... Quem que falou? Da onde que você carrega essas histórias? Será que isso não vem de uma cultura que quer justamente diminuir você como mulher e tirar de você um poder divino de ser justamente esse brilho para tua casa e também te trazer prazer? É um questionamento que a gente precisa fazer sempre, porque estão sempre dizendo pra gente que a gente não está adequada. E o tempo inteiro, em todas as fases da história, nós vamos encontrar pessoas que falaram, estão falando e ainda falarão a respeito de como deve ser. E a gente precisa, na verdade, e isso a palavra de Deus nos instrui a fazê-lo. O próprio Deus, num dado momento, diz assim, vinde arrazoemos, vinde, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Ou seja, e ainda quando a gente olha para a experiência de Jesus, ele sempre fazia perguntas. Deus, ele nos faz pensar, pensa, isso que a gente toma como verdade, é verdade mesmo? Como? De onde vem? Para onde vai? Sinto assim, né? Por que me sinto? E tem também aí um componente, Fábio, que é muito da mulher, que é o componente da comparação. É essa mulher que nesse momento ela já começa a se comparar. Não, mas a outra, aquela outra minha vizinha, ou a mulher da TV, ou a mulher, sei lá, de uma colega dele no trabalho, ela entra já numa comparação com a outra que está ótima, que ela não teve filho, que a vagina não está largada como ela pensa, a minha que está, e coisas do gênero. E a gente também precisa cuidar com esse componente. É seu momento de ser mulher única, ponto. A gente sofre muito tentando se adequar e tentando fazer com que eu seja o top 10. É uma necessidade de aprovação que as redes sociais trouxeram em enésima potência, de eu ser aprovada sempre por todos. E ser aprovada sempre por todos significa que, na maioria das vezes, eu não vou ser aprovada por mim mesma e nem por Deus. Isso significa o quê? Que muitas vezes, até para pessoas que você gosta, você tem que dizer não. Exato. Até aqui você vem, daqui você não passa. Até para pessoas da família, você vai ter que dizer, até aqui você vem, daqui você não passa. Para o seu marido também você vai alcançar. Porque você é um indivíduo. Exato. E a mulher, com a rede social, eu acho que nós somos ainda mais vulneráveis com as redes sociais. A gente tem uma necessidade dessa perfeição. E o modelo de perfeição vendido por todos os lugares é sempre inalcançável. Ou era a magreza excessiva, que eu preciso sofrer muito para ser magra, ou é a época das Kardashians, que eu preciso me mexer demais, é muita cirurgia tal, para ter aquele corpo naquele formato, ou das super mulheres com super coxas, tal, que também exige mutilação. É sempre um inalcançável. É sempre um padrão que não está na sua esfera de possibilidade. E isso gera uma insatisfação que faz com que você culpe o mundo todo por não ser adequada.
E isso a gente precisa questionar o tempo todo. Ah, eu queria isso. Ah, fulana teve filho com 6 meses, ó. Tá, mas ela tinha condições, a genética dela, ela teve ajuda em casa. Ela é rica. Ela é rica. Aí ela contratou personal trainer, ela contratou ou tem tempo, a às vezes fono, tem tempo, ou tem tempo. ou mora a mãe Enfim. perto. Enfim, essas comparações todas só nos machucam. Porque ao invés de eu ficar procurando a minha melhor versão, o que eu posso fazer para ser melhor, o que eu posso fazer para ser a melhor esposa do meu marido, eu sempre digo, as meninas falam, tem ciúmes? Eu digo, eu não tenho ciúme nenhum e eu não trabalho no campo do ciúme. Ah, mas e se seu marido um dia te trair? Eu digo, perdeu. Ele vai ter perdido a mulherão, porque eu vou me esforçar não para ser igual a Darleide Pujota. Eu quero ser a melhor esposa que o Rodrigo vai ter, a melhor mãe que o Teodoro vai ter. Ah, você é a melhor do mundo? Não, eu vou ser a melhor no meu contexto. No seu mundo. No meu mundo, eu vou me melhorar. Não porque eu vou querer me comparar com outras pessoas, mas porque eu vou ser a melhor versão de mim mesma. E nisso cabe respeito pelo seu tempo, pela compaixão, sabe? pelas suas impossibilidades. Então, por que eu trouxe esse gancho aqui? Para essa mulher lembrar que se ela não se dá conta disso, ela vai se desrespeitar. Aí ela vai fazer sexo só porque tem que, ela vai se sentir machucada, magoada, ferida, porque ela não se violentada, agredida de todas as formas, porque ela não se deu conta de que, assim, na verdade, ela está alimentando um jogo. Se eu não fizer, meu marido vai fazer com outra. Se eu não fizer, meu marido vai sair com outra. Se eu não fizer nos 40 dias completos do meu pós-parto, então meu Deus, meu casamento vai acabar. Calma, já existem muitos medos naturais. Para que alimentar outros monstros? Falar em monstro, tá aí o tempo dizendo, acabou. Ai, gente, quero falar mais. Acabou. A Enia, minha produtora, não é você o monstro, eu tô falando do relógio, tá bem? Ela tá chamando, olha, eu tinha que ver essa relação aí, viu, Enia? Ato falho. Amiga, muito obrigada. A gente volta e eu quero te convidar para nós falarmos no próximo programa sobre traição virtual. Vamos. Que é um tema de um livro que vocês... Mas não foi assim qualquer livro, sem ter escrito. Um romance, foi seu primeiro romance. Eu li, eu ficava assim, meu Deus, como assim? Como é que eu leio? Não, como é que eu chego no último capítulo? O que vai acontecer até lá? Não, muito legal, muito legal, muito legal. E aí a gente volta para falar desse tema. Foi uma experiência e tal, né, escrever esse livro. Foi porque não era a minha história, né? Muito difícil escrever daquilo que você não vive. Eram histórias de várias pessoas que me escreveram, eu fui juntando pedaços de cada história para poder contar uma coisa que eu achava que estava super bombando, mas que era a realidade de muita gente. Era muito Você escreveu como ficção, que era super, parecia um relato de jornal, né? Muito bom, mas a gente fala disso semana que vem, tá bom? Obrigada. Obrigada pelo carinho, a gente se encontra então na semana que vem. Fabiana Bertotti volta, vamos falar de traição virtual. Esse negócio pega, viu? Tem sido o sofrimento de muitas mulheres e homens também. O que acontece? Por que nós vamos deixando o nosso relacionamento à mercê do que vai acontecendo, sem se dar conta de que, por exemplo, com um smartphone na mão, um computador à sua frente, pode abrir-se um universo de possibilidades e, entre estas, quem sabe, a ilusão de trair e, quem sabe, ser mais feliz assim. É sério. Até semana que vem. Se cuida. Beijo, boa noite.